conta com vocês para isso. Todos acharam? Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Papai do céu, quero te pedir, Pai, que aquilo que nós cantamos hoje seja uma realidade, que nós não venhamos sair daqui sem te tocar e sem ser tocado por ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos convença que nós precisamos não ser apenas ouvintes, mas sermos praticantes da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Pai, toque no nosso coração, a ponto de nós sairmos daqui convencidos de que não adianta apenas saber que o Senhor existe, não adianta apenas ouvir falar de ti, mas há uma necessidade de nós termos uma vida contigo, Pai. Que essa palavra fale ao coração dos meus irmãos, assim como falou ao meu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem é o inimigo do Evangelho. Durante um determinado período, pensei qual seria o principal problema para nós cristãos como igreja. Qual era o grande desafio da igreja? Qual era o maior obstáculo para que o mundo cresça naquilo que é uma verdade absoluta? Que não há outro caminho, que não há outra verdade que leve a vida a não ser Cristo Jesus. Quando pensava sobre o problema do Evangelho, a dificuldade do Evangelho, cheguei a pensar como muitos, que provavelmente não crer em Jesus é o maior dos problemas. Se eu não acredito em Jesus, definitivamente esse é o problema. Se o mundo não crê que Jesus existe, se o mundo não crê que Jesus, como cantado, morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou, esse é o desafio da igreja. O desafio da igreja então seria provar para o mundo que Deus existe. Só que da mesma maneira que o desafio na minha cabeça poderia parecer que o desafio da igreja era provar que o mundo existe, de outra forma, o desafio do mundo era provar para a igreja que Deus não existe. Só que parece que naquele momento, sobre esse assunto, especificamente, o inimigo foi um pouquinho mais inteligente do que eu, mas o Espírito Santo, ele é muito mais inteligente do que eu e o inimigo juntos. E interessante é que eu reparei que o inimigo não pensava dessa forma. Ele não estava pelo mundo convencendo que Jesus não existia. Por mais que existam pessoas que não creem na existência do nosso Deus, essas pessoas são a minoria, sabia disso? Uma pesquisa do Datafolha no ano de 2020 diz que mais de 80% dos brasileiros são cristãos. Então, peraí. Se mais de 80% dos brasileiros são cristãos, ou o inimigo é muito ruim no que ele faz, ou ele está fazendo outra coisa.
Se mais de 80% dos brasileiros acreditam que Jesus Cristo é o Senhor, alguma coisa está errada. Porque se nós estamos ganhando de goleada, porque isso é uma goleada. Quase 9 em cada 10 brasileiros são cristãos. Então o trabalho da igreja está sendo tão bem feito que o inimigo perde de lavada. Não há o que dizer quanto aos números. Mas aí a gente olha para a rua e vê que os números não retratam a realidade. E olha, meus irmãos, eu sou difícil de contestar números, porque eu amo números. Quem me conhece sabe que eu amo números. Para mim as pessoas tinham que ser chamadas por código, seria mais fácil de lembrar. Fulano 233, eu ia lembrar mais fácil. De verdade, tia. Eu acho que eu gravo mais números de telefone do que nome de pessoas. E aí eu pensei, nossa, mas dessa vez o número está errado. É interessante como o inimigo do evangelho não pode ser o ateísmo. O inimigo do evangelho, o inimigo da igreja, não pode ser um pensamento de que Deus não existe. Tem que ter alguma coisa além disso. E olha, meus irmãos, comecei a pensar que realmente tem alguma coisa errada nessa história. E Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu não me conformo com este mundo, mas me transformo e causo transformação através da minha mente, eu começo a entender que a conversão ela começa na minha mente. Ela começa nas minhas ideias, elas começam no meu pensamento. Aquilo que eu acredito de fato não é aquilo que sai da minha boca, mas é aquilo que passa na minha mente. E a verdade é que mais de 80% dos brasileiros saem da boca que creem em Jesus, saem da boca que confiam em Jesus, saem da boca que amam Jesus, mas aquilo que está na mente deles, provavelmente ainda não houve uma metanoia. Porque se a metanoia tivesse ocorrido na mente deles, as atitudes seriam diferentes. Ouvindo recentemente uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse: a teologia é igual à vida do teólogo. Aí eu perguntei, mas o que esse cara está falando? Aí ele foi explicando. As ideias, aquilo que nós cremos de fato, corrobora com a nossa vida. Então, se eu digo crer em algo e vivo de forma totalmente diferente, eu não creio naquilo. Ele estava dizendo que o teólogo encontrava na Bíblia formas de provar que a ideia dele estava correta, sendo que na verdade ele só queria provar que a vida dele estava correta. Como pode eu acreditar que determinada atitude leva ao inferno se eu pratico aquela atitude? Como pode eu achar que determinado estilo de vida me faz afastar-se do meu Criador se eu vivo dessa forma? Significa que a minha mente não se converteu, significa que eu começo a achar desculpas aonde quer que seja, para que eu possa provar para o mundo e para mim mesmo de que as minhas atitudes não me levarão ao lugar que na verdade eu sei que levarão. E aí a gente começa a entender que o inimigo do evangelho de fato não é aqueles que não acreditam em Deus, mas o inimigo do evangelho, nós podemos citar alguns, e são respostas simples para perguntas muito simples. Vira para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: meu irmão, você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Eu creio. Provavelmente todos disseram: eu creio. Eu creio em Jesus.
Se você for na rua e perguntar ali naquele bar: ei, você crê em Jesus? Eles vão dizer que creem em Jesus. Só que interessante é o que está escrito em João capítulo 14. Vamos lá comigo? João capítulo 14. Olha que coisa incrível que diz. Na verdade, vos digo, João capítulo 14, versículo 12, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Meus irmãos, como eu posso crer numa verdade a qual eu não vivo? Como é possível crer em um Jesus que eu desprezo totalmente os seus ensinamentos? Como eu posso acreditar em algo que eu não levo para a minha vida? A verdade é que aquilo que eu acredito, eu busco colocar em prática. Aquilo que eu tenho como certeza para a minha vida, eu coloco em prática. Então, se eu creio em Jesus Cristo, é evidente que os seus caminhos serão os caminhos que eu buscarei seguir. É evidente, é claro, que para nós ainda é muito difícil cumprirmos tudo aquilo que o nosso Deus nos ensinou. É um fato. Agora parece que o grande inimigo desse mundo, o primeiro deles, é o eu creio. O primeiro inimigo, ele se torna o eu creio, porque as pessoas apenas dizem crer. Infelizmente não colocam em prática. Infelizmente possuem uma fé sem obras. Então, se a fé sem obras é uma fé morta, o que seria da minha e da sua fé se não a colocarmos em prática? Mas Cavoli, será que estamos colocando aqui em xeque a graça de Deus? De maneira nenhuma, meus irmãos. A graça de Deus nunca foi igual a um liberalismo. A graça de Deus nunca deu aval, nunca deu permissibilidade, nunca disse que você poderia viver uma vida totalmente desregrada, até porque, a verdade seja dita, eu não sou pai, mas aqueles que são, sabem que um pai sempre quer o melhor para o seu filho. Então, se o pai está dizendo que a forma que você leva a sua vida está te levando para a morte, não adianta você procurar outras verdades, não adianta você procurar outras palavras. A verdade é uma. A verdade diz que a fé, do jeito que você leva, é uma fé morta, caso esteja levando sem nenhuma prática. O próprio texto que nós lemos em Tiago diz que um homem que não coloca essa fé em prática é como alguém que olha no espelho e logo se esquece da sua aparência. Eu creio em Jesus, esse mundo crê em Jesus, essa sociedade crê em Jesus, mas essa sociedade tem uma enorme dificuldade de provar na prática que crê em Jesus. Porque se nós provássemos na prática aquilo que nós cremos, com mais de 80% do Brasil sendo cristão, com toda certeza, nós não teremos um país do jeito que nós temos. A verdade é que não dá para compreender a violência que nós vivemos. Não dá para compreender uma praça da prefeitura lotada de meninos e meninas que estão bebendo, que estão se drogando, se prostituindo, da forma que estão fazendo, se mais de 80% dos brasileiros creem em Jesus. Que crença seria essa? Que fé é essa que eu e você estamos levando, que somos incapazes de colocar em prática? O nosso Deus, Ele nos amou, sim, Ele nos libertou. O pecado não mais tem poder sobre a nossa vida. Só que eu não posso, de maneira alguma, imaginar que pecarei mais para que a graça aumente. De maneira nenhuma.
Eu não posso de forma alguma viver longe dos passos do meu Criador, apenas dizendo e dizendo por aí que creio. Hoje o nosso Deus, Ele está falando ao seu coração e dizendo: ei filhinho, ei filhinha, eu não te criei para isso, não foi para isso que você nasceu, não foi assim que eu te planejei, não. A vida que você leva não é a vida que eu planejei para você, pois aquele que seguir os meus mandamentos e colocá-los em prática, será feliz em tudo que fizer. Não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Tiago no capítulo 1 que nós acabamos de ler. O que faremos para ser feliz? É só seguir as orientações do Deus. É só seguir aquilo que Ele tem para a sua vida, que tudo que tu fizerdes será feliz. Meus irmãos, tem uma outra pergunta, fácil de responder, que é o segundo inimigo do Evangelho. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: ô meu irmão, você ama Jesus? Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus principalmente porque eu consigo me lembrar de como eu era sem Ele. Eu amo Jesus porque eu sei que o que sou hoje definitivamente não seria possível se não fosse por Ele. Porque tudo que temos, tudo que possuímos é dele, por Ele e para Ele. Pois todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então a vida que nós levamos, por melhor que ela possa parecer, só é possível porque o nosso Deus foi amoroso com você. Eu amo o Senhor Jesus porque Ele me libertou, porque Ele me curou. E eu amo o Senhor Jesus porque Ele continua me libertando, Ele continua me curando. Pois essa metanoia não é uma metanoia que ocorre da noite para o dia. Na classe de batismo, o pastor muito bem ensina, a conversão é instantânea, é um ato. Você decide hoje entregar a sua vida para Jesus e fala: a partir desse momento eu vou caminhar com o Senhor Jesus. Mas a transformação, a metanoia, a mudança de mente, ela vai ocorrendo dia a dia, pois o nosso Deus, Ele te ama, Ele é seu Pai, e Ele não quer que você viva uma vida que te levará à morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas se eu amo Jesus, será que o mundo ama Jesus? Se você perguntar para o mundo: meu irmão, acredite, eles vão dizer que amam a Deus. Você ama a Deus? Claro. É interessante como no decorrer da história, poucos foram capazes de dizer que não criam em Deus nenhum. A verdade é que parece que o ser humano sempre teve uma necessidade de crer em algo. O ser humano sempre teve uma necessidade de adorar alguma coisa, seja um bezerro de ouro, sejam estátuas, imagens, o que é que seja. Nós, seres humanos, sempre adoramos algumas coisas, sempre amamos as coisas, não tem jeito. O nosso Deus, Ele fez cada um com um buraco dentro, com um vazio, e esse vazio é exatamente do tamanho e do formato dele. Por isso que só são preenchidos completamente aqueles que amam a Deus e que sentem o amor dele, mas aqueles que amam e sentem verdadeiramente. Meus irmãos, olha o que diz mais uma vez em João capítulo 14. Vamos lá comigo? Está aberto aí com você ainda? Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Versículo 15.
Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Continuando, ele fala mais para frente: se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. É interessante como que o nosso amor pelo nosso Deus está diretamente ligado à forma que nós conduzimos a nossa vida. Diretamente. Ontem o Gabriel pregou no culto dos adolescentes, ele falou sobre o amor de Deus. E é incrível, pois nós já ouvimos várias e várias vezes sobre o amor de Deus. Nós já ouvimos falar. Mas o ponto interessante é a relação que há entre crer verdadeiramente no amor do nosso Deus e viver esse amor. É totalmente impossível alguém amar a Deus e desprezar os seus mandamentos. É totalmente inviável alguém amar uma outra pessoa e buscar de todas as formas viver longe dela. Se você é casado, provavelmente casou-se para estar mais perto da pessoa que você ama. Se você ama alguém, você vai querer estar perto dela. É um fato. Se eu amo a Deus, necessariamente buscarei estar junto dele. Algumas pessoas perguntam: tá, mas o reino de Deus nos céus será para quem? Meus irmãos, verdade seja dita, se eu não tenho nenhum prazer em estar com Cristo aqui na terra, qual a graça que eu vou ter no céu? São palavras que podem doer, mas que são verdades. Se o mundo está corrompido do jeito que está hoje, mesmo com mais de 80% sendo cristão, a verdade é que muitas das vezes o amor que eu e você dizemos ter pode não passar de palavras e não corroboram com as nossas atitudes. Mas tem uma terceira pergunta fácil de responder, que se você virar para o mundo e perguntar: você confia em Deus? O mundo vai dizer: eu confio em Deus. E aí nós fazemos uma pergunta para o mundo: como você pode confiar em quem você não conhece? Como eu vou confiar que alguém resolverá o meu problema? Como eu posso achar que um médico é a solução para mim, se eu nunca fui numa consulta, se eu não sei que médico é aquele? Como pode eu confiar em alguém que eu não conheço? Não é possível. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, pois na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu confio no nosso Deus, e eu tenho certeza que você também confia. Eu tenho certeza que você também ama o nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você também crê nele. O que está faltando para nós hoje é que a nossa fé, o nosso amor e a nossa confiança esteja compatível com a nossa vida. Que eu possa crer, amar e confiar, não apenas com as minhas palavras, mas que isso seja uma verdade através da minha vida. Eu queria convidar já a banda para a gente ir caminhando para encerrar. Meu irmão, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual era a sua expectativa. Se era de ouvir que Deus tudo fará e de fato Ele fará. Se era ouvir de que Ele iria prover e de fato Ele vai prover. Não sei qual era a sua expectativa. Mas eu tenho certeza que há pessoas nessa noite que precisam compreender que aquilo que dizem precisa estar de acordo com aquilo que vivem. Aquilo que eu falo precisa fazer sentido com a minha vida.
ou senão estarei vivendo um relativismo cultural, onde eu posso crer em tudo e posso viver de diversas maneiras. Mas não foi assim. Não foi para isso que Deus te criou. Ele te fez, Ele te planejou para ter uma vida com Ele, para viver com Ele, para seguir os passos dEle. Pois aquele que ama, aquele que confia, aquele que crê, necessariamente guardará os seus mandamentos. E eu quero te fazer 3 convites nessa noite. O primeiro convite é para você não ser apenas um simpatizante da fé. Talvez você nunca tenha dito que o Senhor Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua vida. Talvez você nunca tenha professado com a sua boca essa verdade. Mas hoje o nosso Deus, Ele está falando ao seu coração, dizendo que Ele te fez com um propósito, que Ele te criou. E o primeiro convite é para você que nunca disse que o Senhor é Deus na sua vida, que você possa dizer isso hoje. O segundo convite é que você pode ser assim como um filho pródigo. Você já viveu na casa do Pai, mas em determinado momento da sua vida foi viver longe do Pai. Só que enquanto estava vivendo longe do Pai, primeiro você caiu em si e descobriu que é muito melhor estar na casa do Pai. O Pai, Ele está nesse momento de braços abertos, te esperando. E Ele está dizendo para você também não ser apenas o simpatizante, não ser apenas aquele que vem de vez em quando, apenas aquele que olha os milagres de longe, apenas aquele que sabe que foi Jesus, mas que nunca teve uma intimidade com Ele, que nunca viveu com Ele. Ele está te chamando para tomar uma atitude hoje, de colocar essa fé em prática, de esquecer esse relativismo, de entender que a fé é para ser vivida. Talvez você creia, esteja em comunhão, e o terceiro convite é para você que nunca professou o nosso Deus através do batismo. Enquanto a banda vai tocar, fale com o nosso Deus. Ele está te chamando hoje. Ele está falando ao seu coração, dizendo que você precisa largar a vida que você está vivendo e se aproximar verdadeiramente dele. Amém? Da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é o Senhor. É o Senhor. Nuvem que aponta o destino, o mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a minha sede é o Senhor. É o Senhor. Você que pode, se coloque de pé. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo.
forte ao Senhor, vento forte ao Senhor, que me faz tremer as pernas. A porta aberta ao Senhor, mas a fechada ao Senhor, é tudo sobre o Senhor. Eu também vou subir. Meu irmão, não apenas creia, não apenas ame, não apenas diga, não apenas creia, não apenas ame, não apenas confie, mas viva. O nosso Deus está te chamando para ter uma vida com Ele. Isso não é apenas dizer, isso não é apenas pensar, isso é colocar em prática. Não perca o que o nosso Deus está falando ao seu coração nessa noite. Entregue a tua vida verdadeiramente a Ele. Esqueça apenas as ideias de que é bonito dizer que ama a Deus, que confia em Deus, mas coloque isso em prática nessa noite. Queria te convidar a estar num momento de oração agora. Enquanto isso, pergunto: há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Há alguém aqui dizendo que precisa entregar a vida para Jesus a ponto de viver com Ele verdadeiramente? Há alguém que se encaixa no segundo pedido, no segundo convite, de que precisa voltar para a casa do Pai e agora viver de uma forma concreta com Ele, não apenas falando da fé que possui, mas colocando essa fé em prática? E o terceiro convite é que talvez você queira professar a sua fé através do batismo. Esse é o momento. Se existe alguém aqui nessa noite, basta apenas levantar uma de suas mãos, que eu tenho certeza que a partir de hoje será um marco em sua vida. A partir de hoje, o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, fará morada em sua vida de uma forma única, e Ele transformará a sua vida. Ele te ajudará. Sem Ele, definitivamente é impossível agradar a Deus sozinho. É impossível viver com Jesus estando longe dele. Nesse momento Ele te chama. Papai do céu, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos. Muito obrigado pelos Teus mandamentos, Pai. O Senhor fala aos nossos corações, o Senhor fala aos nossos ouvidos, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer transformação para as pessoas que estão aqui, Pai,
para aqueles que ainda vivem um evangelho apenas de curiosidade, que eles possam experimentar, Pai, a Tua presença, que eles possam contemplar a Tua face, que eles possam compreender, Senhor, que não há nada melhor que estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, transforme a vida dessa comunidade, que eles não apenas venham dizer que creem, que eles não apenas venham dizer que Te amam, que eles não venham apenas dizer que confiam em Ti, Pai, mas que a vida deles possa retratar, Pai, aquele que vive e reina. Em nome de Jesus, que essa comunidade não seja mais conhecida pelos problemas que há, que não seja mais conhecido pelos lixos jogados na rua, pela pobreza instaurada, mas que seja conhecida por uma comunidade, Pai, que coloca em prática a fé que possui, que coloca em prática os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém e amém.